Olá e sejam bem-vindos à Essência do Futebol. Com grande destaque nos campos de futebol, trazemos até ti um jogador com uma notável veia goleadora. Na época passada, deixou a sua marca na primeira divisão da AF de Braga, apontando 26 golos. Atuando pela Associação Desportiva da Carreira e com o seu instinto goleador, foi elevado ao posto de melhor marcador da competição pelo segundo ano consecutivo. Agora, na Essência do Futebol, vamos conhecer mais sobre a trajetória e experiência de Marcos Vinícius. A fazer o remate! Gol! Vinícius, obrigado por ter aceito o nosso convite e a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: como é que surgiu a tua paixão pelo futebol? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, futebol para mim sempre desde moleque, cara. No Brasil, a minha infância foi chutando bola, chutando cabeça de boneca, chutando bolinha de meia e desde pequeno sempre tive essa paixão. A minha mãe diz pra mim que quando eu era pequeno, ela levou numa loja pra mim escolher entre duas camisolas de dois times e foi aí que começou. Isso aí é uma coisa que veio de família, assim. E qual é que foi a camisola que escolheste? A do Corinthians. Okay. Tinha duas opções, a do Corinthians e do Flamengo. Então não foi interferência de ninguém, porque geralmente futebol muitas vezes você acaba escolhendo um clube muito por conta de o pai torce para qual clube. E não, eu tive mesmo essa escolha, não tinha nem noção e foi uma paixão que foi criada, sabe? E já atuaste aqui em Portugal, mas como é que surgiu o convite do teu atual clube, o Carreira? Bom, eu já atuei aqui, joguei o Campeonato Domingo de Manhã, foi quando eu comecei. Quando veio a época da pandemia, eu comecei no União da Rodovia, foi o meu primeiro clube aqui. No meio da época eu tive um convite do Jacarés para ir para lá. E aí depois parou o campeonato por conta da pandemia. Aí durante a pandemia eu tinha um cliente que conhecia o treinador do Martim, na altura era o Mr. Manaus, e perguntou se eu podia ir lá fazer um treino e tudo mais. Fui fazer um treino lá e fiquei 2 semanas em teste e acabei ficando lá. Só que por conta da mudança das regras da associação, eu acabei por não poder ser inscrito porque foi o ano que teve aquela transição dos jogadores que podiam jogar, da primeira inscrição e da renovação. E aí eu não podia porque só tinha manifestação de interesse até então. E aí eu voltei pro domingo de manhã, quando voltou. E aí surgiu a oportunidade de eu ir pro Ribeira do Neiva. Fui pro Ribeira do Neiva através do convite de um cliente meu que era o treinador adjunto. Só que eu tive uma lesão no joelho e decidi não dar continuidade. Eu acabei voltando pro Jacarés. E aí, então, estando no Jacarés, um jogador do time adversário, um dos principais, o rival do Jacarés, conhecia o Mr. Marco e o Mr. Marco perguntou para ele se ele conhecia algum ponta de lança. E aí ele falou comigo. E aí, antes de acabar a época, o Mr. Marco já começou os contatos, foi assistir os jogos. Até hoje eu não sei como que ele gostou, porque no jogo que ele foi assistir a gente perdeu de 3-0. Então, assim, foi um achado. E tu, nestes últimos 2 anos, foste considerado o melhor marcador da primeira divisão da AF de Braga. Qual é que é o segredo que tu tens para fazer isso? Acho que não tem muito um segredo. É você entender o que você tem que fazer dentro de campo, qual é a sua função, sabe? Desde que o treinador prepare o time para jogar de uma forma que entenda o seu estilo de jogo, isso facilita muito, porque com a experiência você começa a entender que dentro de campo existe atalhos. Corre na hora certa, sabe ver os buracos, as falhas, o posicionamento, mas acima disso também é a forma que o time é treinado. A equipe é treinada de uma forma que o treinador prepara a gente durante a semana e a partir do momento que seus companheiros sabem a sua forma de jogar, isso facilita muito. Você tendo companheiros que entendam o seu jeito de jogar, a comunicação já sabe que você vai procurar os espaços, ele já sabe muitas vezes sem olhar que você vai estar lá. Então isso aí acaba facilitando muito. E também, assim, o treinador
trabalhando a equipa para isso facilita muito a vida de um ponta de lança. Eu já tive a oportunidade de ir ver um jogo do Carreira, na época passada, e vi que o estádio, digamos assim, do Carreira, o parque desportivo deles, estava bem composto. Era um domingo à tarde, o tempo estava chuvoso, mas mesmo assim o pessoal continuou a ir. Como é que tu descreves a atmosfera nos jogos, não só do Carreira, mas de toda a AF de Braga? Olha, assim, posso falar um pouco sobre isso, não só em relação à Distrital, mas eu vejo que a paixão pelo futebol aqui em Portugal é uma coisa incrível, sabe? Dizem que o Brasil é o país do futebol e a paixão é tremenda, mas parece que o futebol aqui é como se fosse uma religião. Então, tudo se para por conta do futebol. E isso eu acho incrível. Até você vai ver um jogo, tem um derby durante a semana, as pessoas param para assistir. E parece que o futebol distrital é um reflexo do que é o futebol português, que é basicamente o que as pessoas vão de manhã à missa, almoçam com a família e à tarde vão ver o futebol. Ainda mais as equipes que são de aldeias e tudo mais, parece que é o lazer do final de semana e vai a família toda, sabe? Eu acho que o clima disso o clima, a paixão que eles têm pelo futebol e pelo clube é uma coisa louvável e muito bonita de se ver. E já agora que falaste e fizeste uma pequena comparação com o futebol brasileiro, quais são as grandes diferenças que tu encontras no estilo de jogo entre os dois países? Bom, tudo começa, eu acho, que a partir primeiro dos campos. Aqui, a maioria dos campos são relevado sintético no futebol distrital, e no Brasil, pelo menos na minha cidade, todos os campos são de relva natural. E já começa por aí porque o estilo de jogo acaba sendo interferido um pouco porque tem um pouco de diferença em relação aos campos. Mas eu acho que aqui é um futebol mais coletivo, mais técnico e mais força física. No Brasil, o futebol sobressai mais pela técnica, pelo talento, pela individualidade e também muito pela intensidade, sabe? O Brasil tem uma qualidade tremenda, mas assim, eu acho que lá no futebol brasileiro se destaca muito 1, 2 ou 3 jogadores pela qualidade técnica, aquele jogador que pode entrar e fazer a diferença. Aqui eu percebo que o coletivo faz mais a diferença, sabe? Tem essa diferença. Além dos golos, quais são os aspectos do teu desempenho em campo que tu mais valorizas e aqueles que tu queres trabalhar para ir melhorando cada vez mais? Bom, assim, apesar de ser um cara de 1,87 m, uma qualidade que eu tenho na minha função é que, assim, além de eu ser rápido, eu consigo conciliar isso com a força física. E, geralmente, pontas de lança acabam sendo aquele jogador que gosta de jogar mais de costa. E eu tenho a preferência de jogar mais de frente para a jogada, porque eu acho que você cria mais espaço. A bola aérea também é um ponto forte. E assim, às vezes pontos a melhorar eu acho que a gente sempre tem em tudo que a gente faz na vida. Então, às vezes algumas tomadas de decisões, às vezes esse fato mesmo de não gostar tanto de jogar de costa para a baliza, eu acho que talvez melhorar um pouco nesse aspecto, porque às vezes posso acabar segurando a bola, posso segurar a bola mais, às vezes tenho tomadas de decisões de tentar agilizar processos que poderiam, talvez um ponta de lança que esteja acostumado a jogar mais de bola de costa para a baliza, consiga fazer isso de uma forma melhor, entende? Então acho que é um ponto que eu tenho a melhorar. E quais são os teus ídolos no mundo do futebol e como é que eles influenciaram o teu estilo de jogo? Bom, desde moleque eu acompanhei sempre muito futebol, então assim, via muito o Ronaldo Fenômeno jogar pela seleção. Até então, na altura, não tive muita oportunidade de ver ele jogando aqui fora, porque para assistir um campeonato aqui de fora, no Brasil, era muito complicado.
tinha que ter os canais pagos e não era fácil. Mas assim, um jogador que eu posso te falar sinceramente que sempre foi minha inspiração foi o Cristiano Ronaldo. Então eu sempre fui muito fã dele. Então, Vocês brasileiros, por acaso, daqueles que eu conheço, quase todos me dizem que é o Cristiano Ronaldo. é porque o Cristiano Ronaldo, eu acho assim, eu coloco a minha história de vida muito parecido com a história dele, sabe? Me vejo muito nele por conta de entender que da onde ele veio e aonde ele chegou. E mostra que o trabalho duro sempre ganha do talento quando o talento não trabalha duro. Então, aquilo ali, o que ele se tornou hoje, o que ele é muito fruto das decisões que ele tomou na vida dele. A forma que ele trabalha, que ele luta. E isso não só no futebol, isso eu trago muito para a minha vida, porque eu sei que se eu trabalhar muito, eu vou conquistar. Não adianta só eu saber fazer alguma coisa. Então isso aí eu acho que vai além do futebol, sabe? E isso acaba... E aquela pequena guerra, entre aspas, entre Brasil e Argentina, isso faz também com que vocês que acompanham o futebol prefiram o Ronaldo do que o Messi? Ou achas que essa questão, digamos, social que não tem grande coisa a ver? Não, tem um pouco sim. Assim, pelo menos assim, que eu vejo, eu acredito que tem um pouco disso sim. Ainda mais porque não é só a nível de seleção. Quando se trata do futebol brasileiro e futebol argentino, a Libertadores da América ela entra muito em questão nesse aspecto. Mas assim, eu acho que hoje já entendendo um pouco mais de futebol e com a experiência que você tem, hoje eu já não consigo comparar um ao outro. Quando eu era mais novo, ficava assim, aquela briga entre amigos, né? Ah, Cristiano é o melhor, o Messi é o melhor. Mas hoje eu acho que cada um tem o seu estilo de jogo, cada um joga numa posição diferente e é um pouco disso. A mesma coisa se eu fosse colocar o Ronaldinho, mas por exemplo, se você perguntar pra mim Cristiano Ronaldo, Messi ou Ronaldinho, o Ronaldinho pra mim ainda vai estar na frente do Messi por ser quem é, entendeu? E agora, antes de irmos para a nossa rúbrica, como é que tu te preparas mentalmente e fisicamente para manter um nível de alto desempenho ao longo da temporada? Porque isto de marcar 26 golos numa época não é pura sorte. Há trabalho e mais coisas por trás, obviamente. Bom, a preparação, eu acho assim, quando você decide jogar, seja futebol federado e o que for, você tem que abdicar de muita coisa. Então, muitas vezes, jogos são no domingo, no sábado, 10 horas da noite já está em casa. Então, você abdica de sair, abdica de festas e tudo mais. Para quem gosta de tomar uns copos e tudo, você evita muito disso. E a dedicação nos treinos. E eu acho que assim, eu vejo o futebol da seguinte forma. Eu sei que os treinos eles são muito importantes para os jogos domingo. Mas eu acredito que nos treinos, você usa aquilo em prol de você aprender e treinar coisas para você reproduzir no domingo. Diz-me como treinas que eu digo-te como jogas. Basicamente. Então, assim, muitas vezes você dá tudo no treino e às vezes você chega no final da semana esgotado e querendo ou não, nós temos trabalho, todo mundo trabalha e tudo mais. E então você tem que saber dosar durante a semana para você no domingo você estar 100% e entregar. Então a primeira coisa que eu falei pro Mr. Marco quando eu fui pro Carreira, eu falei assim, Mister, eu não sou um jogador de treino, mas você pode ter certeza que no jogo eu vou entregar tudo. Isso não significa que no treino você vai fazer corpo mole, nada, você vai dar o melhor de si. Mas eu penso assim que no treino eu não preciso dar carrinho num colega ou dar uma entrada mais dura, nem nada. Ali é para eu melhorar minha parte física, melhorar meu posicionamento dentro de campo, para assim no domingo eu entregar tudo que eu posso. Porque, querendo ou não, você treina durante a semana e você tem o seu trabalho. No caso, o meu trabalho, eu trabalho o dia todo em pé. Então eu tenho que saber dosar, gerir, até porque se o jogo é no domingo, eu trabalho no sábado também. Então eu tenho que saber gerir isso para chegar no domingo 100%. Não adianta eu nos 3 treinos que tem durante a semana, eu ser um pitbull, correr, brigar e tudo mais, e chegar ao domingo eu tô cansado. Porque o reflexo do que você é domingo é o que você fez durante a semana. Você pode trabalhar duro, mas saber dosar isso para chegar no domingo 100%.
A conversa está boa, mas é agora tempo para a nossa rúbrica, o 11 inicial. Vinícius, bem-vindo à nossa rúbrica, o 11 inicial, onde, como o nome indica, tens que indicar o teu 11 inicial de jogadores com que já jogaste. Bom, desde já obrigado pelo convite. É uma missão difícil, porque junta um pouco daqui e um pouco do Brasil também. Mas vamos lá. Guarda-redes é o Peludo, foi um guarda-redes que jogou comigo ano retrasado no Ribeira, incrível, tem que falar. A dupla de centrais, para mim, é a dupla do Carreira, Carlão e Diniz, dois gajos, um tecnicamente muito bom, o outro mais aquele central desarmador. Defesa esquerda, Valdir jogou comigo no Brasil, lá no União da Norte, é um grande amigo meu, jogamos junto. Defesa direito, o Rafinha, que é do Carreira, incrível, não tem que falar dele, batalhador, corre como um burro. A dupla de trincos para mim, o Lemos, é um gajo como pessoa e como jogador que já vi do tempo que eu tenho de futebol, pouco se vi. Outro é o Alisson, que é um pitbull também, então tá sempre ali a batalhar. Joguei com dois meias, o Léo, que é um grande amigo meu, que sempre a gente jogou junto no Brasil, jogou junto aqui, é incrível, não tem que dispensa palavras e comentários da categoria. É um dos poucos jogadores que eu joguei que eu já vi ele bater, no mesmo jogo, bater duas faltas, uma com o pé esquerdo e uma com o pé direito. Então é difícil ver isso no futebol hoje em dia. Mais um meio de campo que eu já joguei junto é o Lucas, jogou comigo no Brasil e também joguei com ele pouco tempo aqui. O Canhotinho também, uma qualidade tremenda. E atacantes foi o Nicolas, que foi minha dupla de ataque no União da Norte lá no Brasil, que era um moleque para fazer gol, era incrível. E acho que era isso, 10, porque depois o 11 eu tava junto, então... É justo. Foi difícil? Não. Foi. Joguei com muita gente boa, é difícil você... até às vezes você cometer uma injustiça, deixar alguém de fora e tal, porque tanto aqui no Carreira quanto no Brasil tem tanta gente boa de qualidade, mas assim, é muito difícil você escolher um 11, assim, eu acho que pra gente já tá no futebol há muito tempo, tem tanta gente, às vezes até falha na memória um ou outro, tanto aqui quanto no Brasil. Eu posso falar mais porque no Brasil, ainda mais nos campeonatos distritais do Brasil, se joga muito ex-jogador profissional e além de se aprender muito, tem muita gente, acaba nem lembrando de todo mundo. E pronto, terminamos assim a nossa rúbrica, o 11 inicial. É isso. Bem-vindos à segunda parte da Essência do Futebol, hoje com Vinícius do Carreira. Vinícius, diz-me, como é que tu lidas com os desafios e as adversidades que inevitavelmente surgem ao longo de uma temporada competitiva? A gente nunca está preparado para qualquer tipo de adversidade. No começo da época a gente acha que vai correr tudo bem. Eu, na época passada, infelizmente, tive a fatalidade de sofrer uma lesão no tornozelo, romper parcialmente o ligamento do tornozelo, fiquei mais ou menos 2 meses parado e assim, foi difícil, mas eu acho que não tem como a gente estar preparado psicologicamente para isso. Tanto que quando eu machuquei, eu achei que eu não ia conseguir mais jogar futebol nessa época e assim, voltei. Então acho que é manter forte mentalmente, ainda mais com a força com os companheiros que eu tive dos companheiros, da diretoria, dos adeptos que mandaram mensagem e da minha família, que eu acho que isso, a gente se apoiar nisso ajuda muito nesses fatores, sabe? Tiveste lesionado e ainda assim marcaste 26 golos. Quais são os teus objetivos pessoais e coletivos para a próxima época?
Bom, acho que primeiramente é o objetivo coletivo. Eu acho que sem coletivo você não atinge o objetivo pessoal. É a subida de divisão, é o que nos faltou na última época. Faltou corpo para a nossa equipe chegar ao objetivo final. E vamos lutar para isso. Não pode se pensar em outra coisa depois de ter ficado no terceiro lugar na última edição do campeonato. E o objetivo pessoal é ser melhor marcador de novo. Eu acho que dentro daquilo que eu faço da minha função, se eu fizer gols, estamos mais perto de atingir nosso objetivo, mais perto das vitórias e é isso. É uma brincadeira que eu sempre falo, é que se a próxima época, se eu fizer menos de 20 gols, eu nem comemoro. Como é óbvio, eu tive que fazer o trabalho de casa e então sei que tens ligação a vários jogadores e ex-jogadores do Sporting Clube de Braga. Como é que surgiu essa conexão? Bom, eu trabalhei numa barbearia antes de abrir meu negócio e alguns jogadores iam lá. E você acaba fazendo contatos e com esses jogadores e tudo mais pelo trabalho que já iam lá. E aí deixa de ser um pouco da parte só de trabalho e passa a ser um pouco da parte de amizade. Então começa na barbearia, foram acompanhando eu pela segunda barbearia que eu passei até chegar à minha barbearia. E deixa de ser o trabalho, só trabalho, passa a ter uma amizade, passa a ser fora da barbearia e tudo mais, e cria aquele vínculo de amizade. E foi assim, a gente leva até hoje. A gente sabe que o jogador de futebol hoje está aqui e amanhã já não está mais, mas assim, o vínculo, a amizade, aquilo sempre se mantém, sabe? A gente sempre, às vezes, quando alguns como são daqui, estão nos clubes onde estão e acabam vindo aqui, dão uma passada na barbearia, vem para cortar o cabelo, vem para traz uma camisola ou alguma coisa e tudo mais, a gente se reencontra e fica amizade, sabe? Eu acho que isso é o que a gente leva para a vida. E agora mesmo para terminar, quero saber se tens alguma mensagem para deixar lá para casa ou até mesmo para nós. Bom, primeiramente, como eu já falei no começo, agradecer pelo convite, desejar tudo de melhor para vocês, espero que corram bem. Se um dia quiserem me chamar de novo, pode me convidar que eu vou estar aqui. No final da época, pode me convidar aqui de novo para a gente ter essa mesma conversa. Eu acho um projeto muito bacana, dar essa oportunidade, essa voz para o campeonato regional. Muitas vezes acaba não tendo isso, e eu acho isso sensacional porque faz com que as pessoas entendam um pouco do que é os bastidores, do que é o futebol regional. E muitas vezes as pessoas não têm noção de todo o trabalho que é feito, da luta de cada atleta, de cada treinador, de cada dirigente. E eu acho isso bacana de você conhecer um pouquinho de cada pessoa, assim, de entender como é as rotinas e como é não só o futebol regional, mas como é a vida de um atleta que participa dessas competições e tudo mais, porque vai além do futebol, não é só isso. Vinícius, foi um prazer enorme ter-te cá hoje. Queremos te desejar os melhores feitos, tanto na vida pessoal como na vida desportiva. E quanto a vocês, até ao próximo episódio. Até lá e fiquem bem.